Você já deve ter ouvido esse exemplo antes, mas a vida com Deus é como se fosse um oceano, onde, conforme você anda, você vai entrando mais profundo. Quando você está na superfície do oceano, você só vê as coisas da superfície e não consegue ver as coisas que estão no profundo. Mas conforme você anda e você está no profundo, você consegue ver essas coisas que estão debaixo do oceano. Assim é com a voz de Deus. Quando você está na superfície, você tem impressões vagas, você ouve um pouco da voz de Deus, e quanto mais você anda, mais você evolui nisso e mais você consegue ouvir a voz dele e discernir a voz dele de formas diferentes. Eu te pergunto, se você não obedece nem o básico, que é a palavra de Deus já escrita, como você quer ouvir mais dele? Você precisa começar pelo básico. Comece pelas pequenas coisas que ele fala. Primeiramente, ele fala por meio da sua palavra, que é a sua palavra que está escrita, a palavra revelada, e ela própria está ali explícita para você. A própria palavra de Deus é um meio que ele fala com você, é a própria palavra de Deus que está aí. Se você não obedece ela, como você pode querer que Deus comece a falar com você de outras maneiras? Agora, eu vou te mostrar que você realmente ouve a voz de Deus, a voz do Espírito Santo no seu dia a dia, só você que pode não perceber. Se você tem o Espírito Santo, se você nasceu de novo, é cristão, então, por exemplo, quando você vai mexer no celular, entrou no TikTok ou no Instagram e vai ficar horas e horas mexendo, você sente uma impressão do Espírito Santo que você deveria sair desse ambiente, que você deveria parar de mexer e fazer outra coisa. Porque o Espírito Santo te mostra que isso não faz bem pra você, que isso é prejudicial. Pense, essa é a voz do Espírito Santo, essa impressão que você tem, esse peso que você tem, é a voz do Espírito Santo, é um meio pelo qual ele fala com você nesse estado que você está. Se você está na superfície, ele quer falar com você. Então ele vai encontrar algum jeito que você possa entender para entender a voz dele. Vai encontrar algum meio, por mais simples que seja, que você possa ouvi-lo, porque ele tem milhares de coisas, infinitas coisas para falar para você. E ele quer muito falar com você. Então, ele encontra algum meio que você possa entender a voz dele. E esse é um dos meios, esse peso que você sente, essa impressão é uma forma que o Espírito Santo fala. Agora, como você pode começar a ouvir mais a voz de Deus, mais do que uma simples impressão? Então, pense como num jogo. No jogo, você tá num nível, você tem que fazer determinadas coisas para ir pro próximo nível, aí você faz mais determinadas coisas para ir pro próximo nível, e assim vai. É a mesma coisa na voz de Deus. A gente pode usar esse exemplo. Ele me mostrou duas formas por meio do qual você pode avançar níveis, mas todo mundo sabe que todo mundo, quando tá no jogo, começa pelo nível 1. E você também vai começar pelo nível 1, pela superfície. Então comece sendo fiel no pouco e você será fiel no muito. Comece sendo fiel no pouco. E como você pode avançar os níveis? Primeiro, obedecendo. Quando você sente essa impressão, ou quando você lê alguma coisa na Bíblia que é para você fazer e você não tá fazendo, você tem que obedecer. Porque você precisa obedecer para você poder avançar. Se você não quer avançar, você não obedece. Mas se você quer avançar, você precisa obedecer. É a única forma. Se você não obedecer, o jogo não vai avançar. E também outra coisa, dá valor à voz dele. Uma forma de você dar valor à voz dele é obedecendo. E também um exemplo que ele me deu. Quando você fala com uma pessoa, não é muito melhor quando você vai falar com essa pessoa se vira, olha pra você e para e te ouve verdadeiramente. Você não sente muito mais à vontade de falar com essa pessoa e tem vontade de falar mais com essa pessoa porque essa pessoa te ouve? Então é a mesma coisa com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos, tem emoções, e ele também prefere muito mais quando ele fala com você e você para o que tá fazendo e preste atenção na voz dele. Porque senão, como você vai discernir o que ele tá falando? E é muito ruim a pessoa falar e a outra pessoa ignorar você e não dar a devida atenção, né? Assim também ele se sente. Outra forma de dar valor à voz dele também é dar valor à voz dele escrita, como eu já falei, a voz dele escrita na Bíblia. Então, lendo e meditando sobre a Bíblia. Quando você dá valor ao que ele diz, você vai avançando e ele te dá revelações, ele te dá direcionamentos e ele te dá conselhos e milhares de coisas, ele te revela coisas.
mas você só consegue chegar nesses níveis mais profundos e outros mais profundos ainda quando você vai avançando de nível em nível, de passo em passo, indo de glória em glória. Por fim, eu queria deixar uma reflexão que ele me disse. Quanto mais você ouve ele, quanto mais você dá valor à voz dele, quanto mais você obedece à voz dele, quanto mais você fica exposta ou exposto à presença dele, quanto mais você busca e deseja ele, mais você conhecerá ele e mais claramente você vai poder ouvir sua voz, e de formas mais profundas. Ele me deu um exemplo, eu vou falar para você. Num rádio, quando a conexão está fraca, vamos dizer assim, ou você está muito longe do outro rádio. Muitas vezes a pessoa fala e você não consegue nem discernir se é um homem ou uma mulher, qual é o tom de voz que essa pessoa está usando, e até mesmo que palavras, o que que ela está falando. Às vezes não dá nem para entender a mensagem que ela está falando. É assim com a voz de Deus também. Quando você limpa a sua alma de todos os tipos de distrações e se aproxima de Deus, assim fica muito mais fácil para o seu espírito captar a voz de Deus e assim conseguir ouvi-lo verdadeiramente, ouvir como é o tom de voz dele e ter discernimento e clareza do que ele está falando, ouvir, entender a mensagem dele verdadeiramente, sem enganos. Mas isso você só consegue se você for evoluindo de nível em nível, indo de glória em glória, indo cada vez mais profundo, de passo em passo. E para isso você tem que obedecer e dar valor à voz dele. Por fim, obrigada por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para ajudar a passar essa mensagem do Espírito Santo para mais pessoas e abençoar mais pessoas.